A União foi condenada pela Justiça Federal a indenizar o filho de Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, e a esposa dele, Renata de Abreu Moreira. O motivo? Conversas com familiares e amigos, gravadas e divulgadas pela Operação Lava Jato após decisão do então juiz Sérgio Moro. A Justiça ordenou o pagamento de R$60 mil a Fábio e Renata. De acordo com a decisão da juíza Ana Lúcia Petri Beto, as conversas do filho e da nora de Lula não tinham relação com as investigações da Lava Jato e, por isso, a divulgação das mesmas foi considerada ilegal. A Justiça ainda citou que Moro tornou públicas as conversas sem qualquer filtro ou cautela, violando as garantias fundamentais constitucionais. Os diálogos foram divulgados no dia 16 de março de 2016. Raquel Landim tem apuração com a alegação, acho que a gente fez a mesma apuração, de integrantes da Lava Jato sobre essa decisão? Então, Felipe, o que os integrantes da Lava Jato argumentam é que, na época, eles tinham como praxe levantar o sigilo dos autos e o que tinha sido feito da interceptação telefônica. E que no diálogo referido aí há pontos em que eles citam o sítio de Atibaia, que se especulava que seria da família do Lula. Daí a relevância jurídica disso. A Justiça entendeu o contrário, está pedindo a União para ressarcir o filho do Lula. Agora, essa decisão ela vem dentro de um bojo maior, que é essa descredibilização da Operação Lava Jato, porque a operação, e a gente estava discutindo isso outro dia, com a possível soltura do Sérgio Cabral, governador do Rio, está faltando um voto só no julgamento. A Operação Lava Jato... 2-1 na segunda turma. Exato. A Operação Lava Jato ela é uma operação que ela veio como uma espécie de... realmente de desforra, assim, dos brasileiros, de lavar a alma. Quem imaginava Marcelo Odebrecht indo para a cadeia? No Brasil, os ricos não eram presos. E veio uma reação do sistema muito forte. Essa reação era esperada. E o que aconteceu é um pouco disso da promiscuidade que a gente está discutindo, que talvez em Brasília ela vá a níveis muito altos, mas que também aconteceu ali, que é as conversas indevidas entre o juiz e os promotores. Mas o ponto concreto disso tudo é que a gente vê um desmanche de todo esse processo. Com exceção do Cabral, você não tem mais políticos na cadeia, os envolvidos na investigação hoje estão na seara política, legitimando o discurso daqueles que os acusavam de fazer política, e os empresários estão aí ou tocando as suas empresas de forma direta ou de forma indireta, É muito triste. E aí, por trás disso tudo, você ainda tem pessoas que utilizam tudo isso, falar, então tá bom, não deu certo, nada disso, para descredibilizar o sistema democrático. Mas a solução é pela democracia, É votando em pessoas melhores, seja a direita ou seja a esquerda. E no caso do sítio de Atibaia, é bom lembrar que o Lula chegou a ser condenado em duas instâncias, na primeira e na segunda. No caso do Triplex, foi na primeira, na segunda e no Superior Tribunal de Justiça. E, obviamente, depois houve a anulação das condenações em razão de declaração de incompetência em tribunais superiores, processos extintos, prescrição, quer dizer, o fim do transcurso do prazo legal para o Estado punir o réu. E agora o Lula é o presidente eleito. Então, a gente tem essa decisão. Essa decisão é sobre um aspecto muito pontual, sobre revelação de diálogos interceptados e qual é a relação disso com o investigado. Então, o juiz interpreta que não houve relação. Aí a Força-Tarefa argumenta, não, mas tinha elemento que era de interesse da investigação, que depois veio a resultar, inclusive, em condenação. Como é que você avalia, Samantha, o que sobra aí de discussão a respeito dessa força-tarefa? Bom, a Operação Lava Jato foi muito exitosa e demonstrou o maior esquema de corrupção que a gente tinha no país, Mas, paralelamente, o que aconteceu na Lava Jato aconteceu também na Operação Mãos Limpas na Itália, Depois caiu em descrédito. Essa questão da indenização do filho do Lula tem um aspecto muito específico, porque, na verdade, pelo que eu entendi, a condenação diz respeito à divulgação do teor da conversa, ou seja, o fato deles terem interceptado
o filho do presidente numa decisão judicial, me parece correto se isso mantinha relação com a investigação do sítio de Atibaia. Agora, você revelar uma conversa entre duas pessoas, que é assegurado pela Constituição, dentro do direito da intimidade e privacidade, você revelar isso ao público, isso é complicado. E a gente sabe que na Operação Lava Jato existiram algumas questões que passaram em cima da formalidade do direito, né? A própria questão da condenação do Lula, a gente não pode esquecer que ele foi condenado em primeira, segunda, STJ, no Supremo, e depois, numa decisão monocrática, é que houve essa anulação, não é? E por um aspecto de forma, não de mérito. O direito tem esses dois elementos, o conteúdo e a forma. O que se verificou lá era, né, no Supremo, só para deixar claro, houve a decisão monocrática, quer dizer, não chegou a ser condenado, quer dizer, houve a recusa do habeas corpus preventivo, no caso do triplex, aí ele chegou a ser preso. Depois, no Supremo, houve a reversão da questão da prisão em segunda instância, porque ele já tinha sido condenado, no caso do triplex, em segunda instância, antes de ser pelo STJ, estava preso por isso. Exatamente. E acabou solto quando o STF proibiu prisão após condenação em segunda instância. E aí veio, depois da condenação no STJ, a anulação numa decisão das condenações numa decisão do Luiz Edson Fachin, que, na verdade, se antecipou ali a algo que ele entendeu que seria decidido na segunda turma em razão de precedentes já abertos por Gilmar Mendes, por Ricardo Lewandowski, que estavam declarando incompetência, fazendo esse tipo de ação. Exatamente. Só para trazer o histórico aqui. Mas foi uma questão formal. Claro, da mesma maneira como essa. Exato. A indenização vem de você divulgar uma conversa entre duas pessoas que está assegurada pelo sigilo. Mas são questões pontuais que não tiram todo o mérito do que foi a Lava Jato. Mas acho que a Raquel tocou no assunto principal, né? A democracia prevalece. O que nos causa estranheza é que essas pessoas voltem ao poder, né? Mas a democracia é isso. Dora, diga. Ai, menino, porque o perigo disso, dessa descredibilização total de uma investigação que revelou fatos escabrosos, é o que isso venha a ser repetido. E agora com uma justificativa num ambiente em que a justiça, quem investigou, quem apurou, é que vira o lado investigado, o lado condenado. Eu já ouvi muito, não, porque tinha o Estado de Direito, foi solapado, e eu sempre pergunto, e quando a bandalheira vicejava, o Estado de Direito estava sendo respeitado? Então, o perigo é essa coisa de você não ter daqui para diante a possibilidade, um ambiente de que você tenha uma nova investigação ou forças-tarefas desse tipo e que você deixe com que a corrupção siga frouxa, porque houve uma operação em que ocorreram problemas processuais e que você acaba descredibilizando tudo e mostrando à sociedade que, gente, o crime compensa. Desculpe como é que chama isso? Está me fugindo a palavra. Quando é uma coisa que a gente fala sempre. Gente, o clichê. Desculpe o clichê, mas o que fica aparecendo é isso. Acho extremamente lamentável, mas acho que é uma situação que está posta. A descredibilização da Lava Jato, eu acho que vai ter um efeito aí muito prolongado e um efeito nefasto.